Oi, 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 gente linda, gente abençoada. Eu quero trazer uma palavra nesta linda manhã, um pequeno estudo para nós. Vamos aprender como é que é as atitudes de uma águia. Nós vamos aprender um pouquinho para a gente aprender como é o nosso dia a dia. Nós devemos seguir, porque o profeta Isaías deixou uma palavra linda. Nós devemos aprender novas forças para os fracos. E aqui nós devemos aprender, tirar um pouquinho uma lição de um pequeno animal para nós tirarmos lições aqui. E temos, aqui eu tirei para nós, para nossa meditação, e eu quero passar para nós pequenas coisas para nós aprendermos aqui. Lá o profeta estava passando para o povo de Israel. Por que eles estavam reclamando, dizendo: o Senhor não importa com a gente, Deus não importa com o que nós fazemos, o que nós estamos sofrendo. Então Deus falou para eles: olha, veja a atitude da águia, veja o que ela faz, olha o que ela tem de importante, olha o interesse da águia e vocês vão ver como eu importo por vocês também. E aqui nós vamos aprender algo muito interessante com a águia. Mas lá no verso 28, olha que a palavra do Senhor nos fala no verso 28. Será que vocês não sabem? Será que vocês nunca ouviram falar disso? O Senhor é teu Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro e ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Daí no 29. Aos cansados, ele dá novas forças. E então dá energia aos fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Aqui Deus estava comparando eles como águias, para que eles não iam se cansar. E os estudos falam sobre águias. Você sabia quais são as atitudes de uma águia? A gente sempre ouve falar desse animal. A gente aprende que esse é um animal bonito. Se você for no zoológico, você vai ver as atitudes desse animalzinho, o que eles explicam, eles ensinam. E a gente vê que esse é um animal prudente, é um animal poderoso. E não é à toa que os Estados Unidos da América escolheu ele como um símbolo nacional, né? Então é um animal citado na Bíblia, que ele na sua velhice, ele se renova. Então a Bíblia nos diz, então o que acontece? Nós estudamos ele na Bíblia como um animal que tem seus detalhes. Então quando a Bíblia nos explica certas situações. E aqui a águia nos ensina que na tempestade, ela não é como os outros pássaros. Os outros pássaros, quando dá tempestade, o que eles fazem? Na tempestade, ele diminui o voo e ele para. A águia não. Pelo contrário, a águia, quando ela vê a tempestade, ela sobrevoa, ela voa mais alto, passa a tempestade e ela continua o voo. Ela continua voando, tanto é que ela nem percebe que ela passou e está voando no alto. Ela não está entendendo, mas ela não está mais em tempestade. Então é onde que muitos falam: puxa, eu queria ser como águia. Eu passei a tempestade, ela já não está mais vendo o vendaval, ela não está mais vendo a tempestade, ela passou a tempestade. Ela não está mais entendendo que ela não está mais em tempestade. Ela
sobrevoou o vendaval, ela sobrevoou o temporal. Então, olha, quando vir um problema na sua vida, faça como águia, passa por cima dos seus problemas, passa por cima das suas dificuldades. Não faça como os outros pássaros, para e fica no meio. Não, voe por cima, porque as águias, elas voam por cima. E a outra coisa que a águia tem de interessantíssima, ela tem uma meta. As águias, ela nunca sai voando por um acaso, vou procurar o alimento. Não, a águia, ela sobe na montanha e o que ela faz? Lá do alto, ela fica procurando aonde encontrar o seu alimento. E de longe, ela vê e ela voa para pegar o seu alimento. Ela tem uma meta. Então, vamos sempre ter uma meta. Para quando a gente sair, a gente vai de encontro o que a gente quer. Então, não vamos sair sem ter meta. Então, ela não sai primeiro sem ter o seu alvo. Então, vamos ter uma meta certa. Ela sai à procura do que ela quer primeiro. Então, sejamos como águias, vamos ter metas. Então, olha, tantas coisas interessantes que a águia tem que nós precisamos aprender. Vamos ler a palavra do Senhor que diz: e serão como águias, voarão nas alturas como águias, correm e não se cansam, e voarão nas alturas, porque Deus é contigo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas e como águias e não se cansarão, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Essa é a palavra do Senhor que eu tenho para você nessa linda manhã. Que o Senhor te abençoe. Tenha um dia super abençoado, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, que na paz do Senhor.